Boa tarde a todos. Eu sou a Carol, trabalho aqui no Betânia. Alguns não me conhecem. Eu trabalho com a mocidade, dou algumas palestras e às vezes venho conversar com vocês. Vamos começar? Então, a nossa conversa de hoje é um momento de reflexão. Peço já desculpas, caso eu pareça um pouco tímida ou não saiba para onde olhar. É tudo muito novo, né? Então, nós vamos nos adaptando. Eu vou olhar para baixo algumas vezes, pois eu fiz um roteirinho, senão eu vou perder um pouco o rumo da nossa conversa, da nossa prosa. Então, às vezes eu olho para baixo só para ver se eu não desviei, tá certo? Combinado? Em off, mas esse é o quinto vídeo que eu gravo, então eu não sei mais se eu vou conseguir falar o que eu tinha me proposto. Algumas coisas aconteceram e o vídeo não saía, mas enfim, estamos aqui e vamos lá. Eu espero que Maria esteja conosco, docificando os nossos corações, que Jesus nos acalme e nos deixe mais receptivos para a conversa de hoje. A nossa conversa hoje é sobre o poder das palavras. E junto com essa aula, eu vou mandar 3 links do YouTube para vocês assistirem. Espero que vocês gostem, tá? E eu vou comentar sobre esses vídeos do YouTube durante essa nossa conversa. E aí eu chamei de conversa, momento reflexivo. Por quê? Para falarmos sobre palavras e o poder das palavras nas outras pessoas, né? Nos nossos pequenos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, eu peço 5 minutinhos desse vídeo para a gente conversar sobre o poder da palavra em nós. Que palavras nós estamos usando conosco? Que pensamentos nós estamos direcionando a nós mesmos? Nós precisamos sempre significar em nós para que nós possamos transferir e passar para a nossa vida, né? Então, fica aqui a minha reflexão. Que tipo de palavras eu estou transmitindo para mim? São palavras de amor, palavras de caridade, nesse momento de misericórdia, não é? Porque afinal de contas, nós estamos vivendo um isolamento social nunca antes visto. Talvez os nossos espíritos já estejam acostumados com isso, talvez não. Hoje em dia nós estamos diferente do que estávamos antes. Então, que tipos de palavras eu direciono a mim? Que tipo de pensamentos eu direciono a minha pessoa? O que eu estou construindo aqui em mim? Porque as palavras têm poder. E caso não acreditem que as palavras têm poder, o primeiro vídeo, ou sei lá, um dos vídeos que vocês vão, que eu indiquei, é o vídeo de um cientista chamado Masaru Emoto. Esse vídeo ele mostra o poder da palavra sobre a molécula da água. Então, ele fez alguns testes, né, com água e uma pessoa falava coisas boas, coisas nem tão boas, coisas ruins, e depois ele analisou molécula por molécula. E olha que interessante, teve alteração física na molécula. Então, ela se desenhou de uma maneira diferente. Então, só para já citar um dos vídeos, tá aí. Que palavras e pensamentos eu dirijo para mim? Às vezes eu dirijo palavras de revolta, de tristeza, e tudo bem, tá? Agora a gente está vivendo, eu brinco que tá todo mundo numa panela de pressão, né? E claro, nós estamos nessa panela de pressão e nós só colocamos coisas na panela de pressão que vão ficar deliciosas depois. Imagine uma lata de leite moça. A gente coloca, depois de uma hora sai doce de leite, não é verdade? Só que a transformação que está acontecendo lá, sob essa pressão, nós não enxergamos. E é o que nós estamos vivendo. Então, será que eu busco nesse momento tão diverso na nossa vida a paz e o equilíbrio? Eu dirijo a mim palavras de paz e equilíbrio, de autoconfiança. Eu dirijo palavras de misericórdia, palavras de amor. Que palavras eu estou dirigindo à minha pessoa? A gente precisa refletir sobre isso, não é verdade? O que eu estou dirigindo a mim? Eu me olho no espelho e agradeço por estar
vivendo essa situação da melhor maneira possível e imaginável, incluindo os meus altos e baixos, incluindo o meu momento de desespero, eu olho para mim e me identifico como um ser humano maravilhoso, capaz de evoluir com tudo isso e capaz de ser feliz, amar e aprender. Então, para a gente conseguir entender o poder da palavra, o quanto ela reflete nos nossos pequenos, fica aqui a nossa reflexão. Como eu estou me tratando? Como eu estou dirigindo as palavras a mim? E falando em poder da palavra, eu vou usar o poder da minha palavra para você que está assistindo, que tirou um tempo da sua vida para um momento de reflexão baseado no Evangelho de Jesus. Então, para você, fica aí os meus parabéns. Parabéns por você estar em casa, passando por isso da melhor maneira possível. Parabéns para você que tem que sair para trabalhar, que tem que sair para fazer os seus afazeres. Parabéns para você que também não é fácil sair. Há muito medo, muita insegurança, tanto quem fica em casa quanto quem sai. Então fica aqui a minha gratidão. Gratidão a você que está passando por isso da melhor maneira possível. Ah, Carol, mas como melhor maneira possível? Se às vezes eu fico estressado, eu brigo, eu xingo. Ai, como que pode ser isso? Melhor maneira possível. Pensa lá na panela de pressão que a gente está vivendo, quantidade de pressão. E diante de tudo isso, você está dando o seu melhor. Ah, mas ontem eu usei palavras ríspidas com o meu filho. E hoje a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso e mudar as nossas palavras. Porque as nossas palavras, elas interferem muito. Não acredita? Conhece um cara chamado Jesus Cristo? Pois é. Quantos livros ele escreveu? Nenhum. E hoje, mais de 2020 anos, nós estamos aqui falando palavras que os apóstolos recordaram e anotaram. Palavras e exemplos de um homem que a gente busca seguir até hoje. Então, vamos com calma, né? Ontem eu gritei, há 10 minutos atrás eu gritei, mas agora eu tenho a oportunidade de refletir. Agora eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E é isso que é importante nesse momento de reflexão, momento de mudanças. Correto? Eu vou ler para vocês um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar meu caderno aqui. Ai, que lindo! Tá no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, conforme nós vamos usando palavras ofensivas, nós estamos indo contrário à lei divina. Ai, lei divina, o que é isso? Fica também aqui minha sugestão. Livro dos Espíritos, tem todas as leis morais. É muito interessante. O Livro dos Espíritos é um livro de pergunta e respostas, coisas que a gente sempre quis perguntar para os espíritos. Kardec e a turminha dele tiveram coragem e perguntaram. Então, fica aqui a dica para vocês lerem, tá bom? Livro dos Espíritos. E lá tem as leis morais, a lei do amor, a lei da caridade. Por quê? Quando nós falamos de maneira ofensiva, de maneira agressiva, nós estamos indo contra a lei de Deus. A lei de Deus que é o amor, a misericórdia. Imagine a quantidade de energia que nós estamos colocando em cima dessa pessoa, que no caso hoje nós estamos falando sobre os nossos filhos. Então, quanto mais agressividade, maior vai ser a captação de agressividade deles. Lembra da palestra de sábado? A Maiara falou sobre... Ai, Mai, eu não lembro, desculpa, tá? Mas é sobre educação, como nós vamos educando os nossos filhos. Tem uma maneira permissiva, uma maneira mais equilibrada e participativa e tem aquela repressiva, lembra?
Na repressiva, ela falou que pode gerar sentimentos nos nossos filhos de insegurança, de revolta, de raiva e de baixa autoestima. Então, quando a gente usa esse tipo de palavras com os nossos filhos, é importante nós termos ciência. Hoje, não dá mais pra gente falar, ai, não sabia que isso ia acontecer. Hoje já sabemos, hoje temos o Evangelho, o livro dos Espíritos que nos guia, palestrantes que vêm conversar conosco, livros, palestras no YouTube. Então, nós temos uma gama muito grande de fonte para a gente dizer, não sabia, sério, que gritar com meu filho faz essas marcas nele? Assiste de novo o vídeo do Masaru Emoto, tá? Mas fazem marcas sim. Então, quanto mais agressivos nós somos, mais marcas estamos fazendo nos nossos filhos. Ai, Carol, agora eu tô chorando porque eu sou agressiva. Eu também. Eu não tô aqui para passar receita de bolo para ninguém. Eu não sou o exemplo de mãe. Não sou. Eu sou uma mãe que erra. O que eu tô fazendo hoje é um convite para reflexão, ok? Sem culpa, sem julgamentos, apenas para nós refletirmos, certo? Então, voltando lá nas palavras agressivas, deixa eu perguntar para vocês. De segunda até hoje, sábado, vocês já erraram? Eu errei bastante, tá? Bastante mesmo. Eu tive um erro profissional importante e no momento que eu errei, eu quis algumas coisas. A primeira coisa foi um carinho, um consolo. A segunda coisa foi uma palavra de vai dar tudo certo, tudo bem, você vai dar um jeito. A terceira coisa foi, Carol, presta atenção, mas no seu serviço, por favor. Pois é. E por que quando os nossos filhos erram, nós gritamos, nós perdemos a cabeça? Outra coisa que a Mayara falou, que eu achei muito bacana na palestra dela, é que os nossos filhos são espíritos. Eles não são depósitos de sonho, eles não são depósitos de perfeição. E eu não sei o filho de vocês, mas aqui em casa a minha é bem imperfeita. Ela faz bagunça, ela responde, ela é mal criada, ela é típica da idade dela. Ela não é nem avançada moralmente, ela é uma criança, graças a Deus, uma criança e um espírito em evolução. Então ela faz todas as malcriações do universo, viu? Então, cuidado para não endeusar, para não colocar depósitos de sonhos e frustrações nossas em cima dos nossos filhos. Portanto, quando eles errarem, vamos tentar lembrar de que quando nós erramos, o que nós queremos é acolhimento, uma força para dizer que nós vamos conseguir resolver e um puxão de orelha para mostrar que nós somos capazes de identificar os nossos erros e com os nossos filhos também. Então, quando eles errarem e a gente estiver naquela panela de pressão, ou porque saí para trabalhar, ou porque eu estou em casa surtando e eu não consegui falar com ele naquele momento. Outra citação da Mayara. Mayara, hoje você tá topzera das galáxias aqui na nossa conversa. A Mayara falou que tudo bem, lembra que ela falou lá atrás? Tudo bem a gente falar para ele, agora eu não consigo conversar com você, me dá um minutinho. Sai no sentido de não é sair pra rua não. Vai tomar um banho, vai lá na lavanderia, respira fundo, canta uma musiquinha de Quanta Luz e volta para conversar. Eu fiz isso algumas vezes aqui em casa e deu certo. Lembra, não é receita de bolo, é momento de reflexão, tá? Sem culpa, sem julgamentos, apenas para nós refletirmos. E olha que bacana, como o Pai Criador é maravilhoso conosco. Ele nos deu a oportunidade de refletirmos. Fala se isso não é tudo, se isso não é uma super ajuda na nossa vida. O Pai Criador nos deu essa oportunidade. Hoje estamos refletindo sobre os nossos atos. Tiramos um tempinho. Prometo que não vai ser muito, tá? Quem assistiu minha palestra de quinta, terça-feira, viu que eu dei uma extrapoladinha, mas aqui eu tô com tempo curtinho, então vai ser bem rapidinho, prometo, tá? Então nós tiramos aqui 15, 20 minutos para refletir. Refletir sobre os nossos atos, refletir onde podemos melhorar. Porque nós mostramos para os nossos filhos onde eles podem melhorar.
Então, palavras como você é burro, você é incompetente. Ah, mas eu não uso essas palavras, claro que não. Não, mas eu falo assim, eu já te expliquei 50 vezes, você não entendeu ainda? Qual o seu problema? É um burro, tá? Na entrelinha. Palavras, elas têm que ser construtivas. Eu não sou contra chamar a atenção, não, tá? Não sou uma mãe liberal. Acho importante, criança pede limite o tempo inteiro. Então, se ele faz uma malcriação, se ele responde, é porque tem alguma coisa em desequilíbrio e porque ele está pedindo limite. Ele precisa saber até onde ele vai. Adolescente, então, misericórdia, pede limite o tempo inteiro, certo? Então, palavras, elas influenciam os nossos filhos. E se a gente estivesse lá no salão, eu ia fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês querem que o filho de vocês sejam felizes, se transformem em homens e mulheres de bem, que busquem a evolução, o amor e a caridade? E aí eu ia perguntar, quem quer isso? Levanta a mão. É só para eu não me sentir esquisita? Levanta a mão aí em casa também. Hashtag obrigada. Voltando, se nós queremos tudo isso com eles, por que utilizamos palavras agressivas? Por que utilizamos palavras ditatoriais? Por que utilizamos palavras que vão magoar eles? Porque a gente está com raiva. E é normal sentirmos raiva. Se eles são espíritos em evolução, quiçá nós também somos. Sem julgamentos hoje, pode ser? Fica o nosso convite, o nosso trato, a nossa combinação, certo? Então, eu trouxe uma frase da Bíblia, tá? Meu caderninho de novo. Tá em Mateus, capítulo 14, versículo 34. Não vou apagar não, porque eu já falei 16 minutos. Vai com erro mesmo. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Pois é. Se a gente percebeu que naquele momento que nosso filho errou, nós usamos palavras agressivas, o que nós temos que fazer é acalmar o nosso coração, para que quando a gente for conversar com eles, a gente não esteja assim tão agressivo, tão ofendido, entendendo que ele erra e que nós também. E nós vamos errar muito enquanto pais, avós, tios, madrinhas, padrinhos, cuidadores, responsáveis. A diferença é que a gente tem o convite, a oportunidade para reflexão, certo? Tem um vídeo também que eu coloquei para vocês, que é do Rossandro. Ele é um espírita bem famoso. Eu não vou arriscar falar o nome dele, senão vocês vão mijar de rir aí em casa. Crunch, não sei. Mas o Rossandro, nesse vídeo, ele fala da importância das palavras para mudar a energia, a vibração. Então, se no momento eu quero educar o meu filho, eu quero mostrar para ele que ele fez algo errado, com agressividade, eu mudo essa energia? O que eu preciso? Palavras que transbordem amor e que vá de encontro com a lei de Deus, a lei do amor e a lei da caridade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu preciso acalmar primeiro. Por isso que eu falei pra gente, vamos refletir sobre nós? O bom de conversar com vocês é que qualquer coisa que a gente vai falar com os nossos filhos, nós temos primeiro que significar. Primeiro temos que dar um significado aqui dentro e entender o que eu acho disso. E quando eu falo eu, é porque é muito pessoal. Toda conversa que eu preparo, eu faço reflexões e são importantíssimas para mim. O terceiro e último vídeo, ou sei lá qual vai ser a ordem que vocês vão assistir, é de um canal do YouTube, que são espíritas que fazem vídeos de comédia. Eu recomendo vocês assistirem, é muito bacana. E aí eu coloquei esse vídeo porque ele fala do poder da palavra sobre as plantas. Imagina se tem influência sobre as plantas, imagina os nossos filhos, que são seres em evolução e que nós escolhemos estar. Em detalhe, escolhemos em comum acordo, né? Os nossos filhos, como a Mayara falou muito bem, são espíritos em evolução. Eles não são depósitos de sonhos e frustrações nossas. Eles têm vida e eles merecem ser tratados de maneira diferenciada, principalmente quem tem mais de um filho.
sabe o que eu tô falando. Não dá para tratar igual todos os filhos. Cada um demanda um pouco. Isso não quer dizer que você é um mau pai ou um bom pai. Isso é um princípio que a gente estuda em ética, que é o da equidade. Oferto aquilo que cada um precisa. Às vezes um eu oferto mais, outro eu oferto menos, porque é o que cada um está precisando, certo? Depois do vídeo tem um momento de perguntas. Não pretendo achar aqui que eu vou conseguir responder todas, não no sentido de tempo, mas de conhecimento. Mas não me preocupo também porque tá cheio de discípulo nesse grupo, eles podem me ajudar, certo? Essa foi a reflexão desse sábado, o poder nas nossas palavras. Vamos ser gentis conosco, misericordiosos nesse momento tão diferente da nossa vida, para que a gente seja gentil e misericordioso. Tá difícil para todo mundo, sabemos disso. Às vezes o nosso calo aperta um pouquinho mais do que ontem, mas amanhã a gente busca que ele aperte menos. Eu espero que Deus derrame as bênçãos sobre a família de vocês, traga muita saúde, muita prosperidade, que Jesus continue caminhando e fortalecendo cada passo da vida de vocês e que Maria, nesse exato momento, inunde os nossos corações. A gente sinta aquele amor de mãe, aquele colinho que a gente precisa tanto, não é verdade? Hoje eu quis conversar com vocês sobre o poder da palavra e que essas minhas palavras cheguem e toquem o coração de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade e nos vemos mais pra frente, tá certo? Um grande beijo meu e da minha família aqui da minha casa.